Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje a gente vai dar início aqui a trabalhar com algumas ferramentas do Google e em nossa ferramenta de hoje a gente vai dar início aqui a conhecer um pouco mais sobre o Google Agenda. Bom, o que é o Google Agenda? O Google Agenda é um sistema que você consegue agendar as suas informações pessoais, desde um evento, um aniversário, atividades que você possa vir a trabalhar no dia a dia. E qual a grande vantagem de você utilizar? Porque ele pode te notificar com antecedência a respeito de cada uma dessas informações que você agendou no seu calendário ou agenda, né? E além disso, você consegue sincronizar essas informações que são as datas com as demais pessoas que compartilham da sua mesma agenda ou da sua organização, tá? Então, além disso, você consegue também agendar reuniões online através do Meet, que é uma outra integração aqui do próprio Google que a gente vai conhecer um pouquinho mais. Então, eu acredito que o Google Agenda é uma das ferramentas mais práticas e a maioria das pessoas tem um Gmail, então por ter um Gmail facilita esse compartilhamento ou conexão entre ele. Bom, a gente vai compreender aqui como utilizar e colocar em prática aqui e vamos conhecer um pouco mais sobre a interface aqui do próprio Google Agenda, né? Bom, o processo de utilização do Google Agenda, ele funciona da seguinte forma: você precisa ter um Gmail e através do Gmail ele possibilita você acessar essas ferramentas que a gente vai conhecer algumas delas durante esses nossos vídeos aqui falando a respeito do ferramentas do Google. E aqui nós temos o calendário. Lembrar que pode estar escrito calendário ou agenda, tá? É a mesma estrutura. Então, o que você precisa? Você precisa de um Gmail e através desse Gmail você tem acesso ao calendário. Clicando nessa opção, ele vai carregar um calendário e aqui a gente temos as seguintes informações. Ó, você vai perceber que na lateral esquerda você tem um calendário aqui. Normalmente ele sempre vai estar apresentando para você o mês que você está trabalhando. Por exemplo, hoje é dia 27 de dezembro. Então que você pode navegar nesse calendário aqui, que é uma miniatura, que é até uma forma interessante de você se organizar, né? Usando esse calendário. Além disso, na parte superior você tem a navegação, que seria essa visualização aqui, ó, essa área de trabalho aqui que você consegue se organizar. E essa área de trabalho também, você consegue visualizar ela de formas diferentes. Por exemplo, por padrão, normalmente ele vem como mês, mas eu prefiro trabalhar aqui como semana. Então você tem as opções de dia, que ele vai aparecer para você o período do dia, né? Ó, a data de hoje, por exemplo, aqui. Então ele pode sincronizar que está em 3 de janeiro, mas não é 3 de janeiro, é porque como eu naveguei aqui, ó, então eu posso deixar lá na data que eu estava, que era dia 27, né? Então, por exemplo, a data de hoje. E aí entra um ponto importante, ó. Ele aparece um pontinho vermelho. Esse ponto vermelho significa que você está aqui nesse horário. Então, por exemplo, aqui é 9 horas da manhã. Então ele está falando para mim, né, que isso é 9 horas da manhã, né? E assim por diante, ó. Você tem a semana, você tem aqui a opção que a semana, lembrar que ele considera a semana iniciando com o domingo, mas isso você pode alterar. Por exemplo, se você acha importante deixar o primeiro dia da semana como segunda, né? E a semana trabalha com 5 dias, que seriam os dias que você trabalha, bacana. Se você trabalha de domingo a sábado, também, né? Então você define o que você quiser. Então, tem a opção do ano, que ele vai mostrar todos os meses aqui, o ano de calendário, né? Que isso é uma forma interessante de você se organizar também. E aí a gente tem a opção de programação, 4 dias, né? Então depende muito de como você quer apresentar. Na lateral esquerda você tem as opções de agenda, que isso você pode ter agendas específicas para as informações que você vai trabalhar e assim por diante. Então a gente vai conhecer detalhadamente cada uma dessas informações também, né? Como ele funciona? Bom, como a gente viu, o funcionamento base do calendário é isso. Você precisa ter um Gmail e aí você acessa através da opção de agenda, né? Ó, nota que como eu entrei aqui já no calendário, ele já aparece aqui para mim como agenda, né? Então você vai perceber que em algumas situações ele aparece calendário também, tá? Então ele funciona da seguinte forma: você tem um calendário que você consegue ter esse calendário aqui universal, que você consegue navegar em vários anos. Você consegue sincronizar o seu calendário com várias agendas, né? Que seria informações relevantes para você.
E aí você tem acesso através do seu desktop e através do seu celular. E a parte importante que a gente vai conhecer é que você consegue notificar essas informações antecipadas para que você não perca nenhuma dessas informações aí, ou datas, ou prazos, ou até agenda, por exemplo, como calendário pessoal, que seria um de aniversário, né? Que é uma data bastante importante que a gente acaba esquecendo também, tá? Então, isso é interessante você lembrar. Como criar um evento? Bom, as maneiras mais práticas de você estar criando um evento seria você vir aqui na lateral esquerda, ele tem esse mais, e aí você tem essa opção aqui de criar. Ele pergunta se você está criando aqui, por exemplo, um evento ou uma tarefa, né? Nesse caso, a gente está querendo criar aqui um evento. Esse evento, nota que normalmente ele joga você para o ano de calendário, ele pegou uma data aqui específica, mas isso não é relevante. Por quê? Porque você pode colocar, por exemplo, aqui um título, né? Eu vou usar a palavra teste aqui, só como exemplo. A gente permanece aqui na categoria evento, poderia ser ó, uma tarefa, um lembrete, que o processo é o mesmo, só vai mudar o título e como você pode estar usando, né? E ele tem até essa opção aqui, que é nova essa opção, né? Você pode, um agendamento de horários, né? Então, isso depois a gente pode conhecer também. E aí a gente tem as seguintes informações. A data, ó, que ele abre um calendário aqui para você. Se você quiser trabalhar com o hoje, ó, ele já volta aqui, ó, 2022, nesse caso aqui, então não é hoje ainda. E aí você procura a sua data específica, ó. Se eu quisesse voltar aqui, eu consigo navegar rapidamente aqui, ó, até meu ano de calendário, ó. Então, segunda-feira, dia 27. E aí, ele já mostra para mim que é uma segunda-feira e o horário que eu estou trabalhando agora no momento, né? E aí, ele já pergunta para mim a seguinte informação, ó, dia inteiro, que eu posso marcar que ele vai deixar agendado. E aí, ou eu posso desmarcar também, eu posso definir um horário, o horário que inicia e o horário que termina, por exemplo, das 10 às 11, né? Ele tá perguntando isso para mim, mas eu poderia definir um horário maior, ó. Tem mais opções de horário e ele já conta aqui na lateral direita já o número de horas, né? Então você pode até quebrar isso aqui e colocar os minutos também, tá? Não precisa ser quebrado dessa forma, tá? Por exemplo, meia hora ou alguns minutos, né? Então você define. Além dessas informações, você consegue definir o processo de repetição. Então, você pode definir isso como recorrente, você consegue marcar como todos os dias. Ele lhe dá mais algumas opções aqui que você pode procurar ver se isso é relevante para você. Você tem como personalizar, que eu acho que é a parte mais interessante. Imagina que você vai fazer um curso e esse curso ele tem uma data início de término, né? E aí você pode marcar quais são os dias da semana. Meu exemplo aqui, segunda e quinta-feira, e ele vai se repetir, por exemplo, por 10 dias, né? Então, eu tô falando que esse evento vai acontecer todas as semanas. Então, isso é interessante que ele já te dá uma prévia, né? Além disso, você tem a opção de nunca, né? Que ele não vai se repetir, você pode desmarcar essas opções, né? Deixa só no dia que você quiser. A data, né? Que ele vai iniciar, você também tem, após tantas recorrências, ele vai terminar. Então, aqui tem uma informação bem interessante para você estar agendando aí as suas informações, tá? Eu vou dar um concluído aqui, isso não é relevante para a gente aqui, é só para que vocês entendam. E além disso, que a gente vai conhecer um pouco mais, ó, eu posso até definir um local, ó, pulando aqui, né? Eu tinha pulado um pouquinho. Então, antes dessa informação, antes do local, eu tenho como adicionar as pessoas que vão participar, então eu posso adicionar o e-mail delas, lembrar que o Gmail, mas eu posso mandar para outro e-mail também, né? E aqui eu consigo adicionar elas ao Meet, né? Então, para elas participarem da reunião online, que isso é bem interessante. E se for um local físico, eu posso adicionar o local também. E até a parte importante, caso vocês queiram, você pode estar adicionando aqui, por exemplo, uma pauta da sua reunião, né? Do seu evento aqui. Então, você pode definir isso também. E aqui você tem seus calendários, ó. Você tem suas agendas, né? Melhor dizendo. Então, você pode clicar aqui, escolhe uma agenda, né? Uma cor que você quiser, ó. Se você já tiver algumas agendas pré-definidas, você pode estar usando elas aqui. E aí você pode definir, além disso, se nesse caso aqui você vai estar ocupado ou você vai estar livre. Se você está agendando uma informação, significa que você vai estar ocupado para as demais pessoas que possam estar visualizando essa informação, tá? E aí ele tem a visibilidade aqui padrão, né? Público ou particular. Além disso, isso pode notificar você com antecedência, por exemplo, 30 minutos, algumas horas, né? Uma hora antes, por exemplo, o dia antes. Você pode personalizar essa informação, né? Com alguns tipos e um tipo de notificação também. Então você pode adicionar até mais. No final é só salvar. Então
dessa maneira você consegue adicionar um evento ao seu calendário, tá? Vou dispensar isso aqui, que senão ele vai ficar notificando para mim. Como criar um lembrete na agenda? Esse processo você pode fazer de duas formas. Você pode clicar nessa opção mais evento, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos a opção evento e tarefas, né? E quando você clica, por exemplo, na opção de eventos, você vai perceber que ele já joga você no calendário. Então você pode criar seu próprio lembrete aqui, ó. Então ele vai reduzir. Então nesse caso aqui, meu lembrete seria uma reunião. Então vou definir uma reunião. Essa reunião eu posso especificar com quem, né? E qualquer uma outra informação. Nesse caso aqui é só para vocês entenderem, né? Ou uma aula, né? Uma reunião online, por exemplo, que seria uma aula já pré-programada com alguém, deixar só como reunião, só para ficar claro. E por aqui mesmo, ó, ele pergunta para mim se vai ser hoje, ó. Eu tenho como eu configurar para amanhã, tem como eu definir, por exemplo, o horário que esse lembrete vai acontecer. Então, eu posso definir que vai ser às 10 horas e não se repete, então vai ser só amanhã mesmo. E pode ser o dia inteiro, aqui eu já marquei a hora, mas poderia ser o dia inteiro, tá? Então ele aparece dessa forma, ó. Ele aparece dessa forma aqui que pode ser trabalhado, né? E uma observação bastante interessante, quando você salva, ó, nota que ele fica totalmente diferente, né, dos demais. E ele usa esse recurso aqui de lembrete, ó. Se eu desmarcar, ele sai também. Então todos os lembretes eles vão aparecer dessa forma. Outra maneira prática seria clicar aqui, ó. Quando você clica dessa forma, você marca em lembrete e faz o mesmo processo, ó. Nota que ele tem até um íconezinho diferente aqui, tá? Então, a opção de trabalhar com os lembretes, que eu acho que é uma forma bem interessante aí de você se organizar, é dessa forma aqui, tá? Tem outras variações aí, mas eu acho que essas são as mais importantes, mais simples aí de você estar montando seus lembretes. Adicionar um aniversário. Bom, eu acredito que a data de aniversário é algo que quem não tem essa frequência de estar guardando as datas de aniversário relevante, como por exemplo, imagina que você é o administrador de uma empresa e é relevante, é importante você lembrar da data de aniversário dos funcionários, né, dos seus colaboradores, e aí você acaba não guardando essas datas que são datas importantes, ou por exemplo, qualquer uma outra data que você julgar importante, como aniversário da cidade, o aniversário de alguém próximo a você, ou até uma data comemorativa que seria uma confraternização da empresa também, né? Um exemplo mais de organização. Então, você pode estar adicionando essas datas de aniversário também. Vamos entender como funciona tudo isso. Para estar adicionando uma agenda de aniversário, por exemplo, você vai perceber que na lateral esquerda provavelmente já aparecem algumas, né, pré-definidas. Por exemplo, o próprio aniversário já temos aqui. Eu vou excluir essa, né? Ó, vou clicar aqui vou cancelar essa opção. Então você pode estar excluindo, né? Você pode estar excluindo essa opção aqui. Pode ocultar também, né? Ó, pode ocultar ele da lista, ó, já vai sair. Então você pode clicar aqui nesse maisinho, né? Você tem as opções aqui, ó. Tem essas opções aqui, esse maisinho na lateral direita. Nesse caso aqui, ó, criar uma nova agenda. E ele abre nessa nova janela aqui. Você pode definir o nome, por exemplo, ó, aniversário. Aqui você pode dar uma descrição, um aniversário, por exemplo. Nessa opção de aniversário, eu poderia deixar aqui como aniversário só dos funcionários da empresa, aniversário da família, aniversário de amigos, né? Então, eu posso definir um grupo bem específico para você lembrar. Além disso, você pode definir cores também, né? Que é o que a gente vai estar definindo. Então, você pode criar, ó, proprietário, por exemplo, eu mesmo. Aí criar a agenda e ele conclui, ó, volto na lateral à esquerda. E aí você vai perceber que ele já aparece aqui, ó. Ele, por padrão, definiu essa cor para mim, ó. Eu posso vir aqui e posso estar modificando. Eu vou colocar aqui esse laranja, ó. Nota que eu alterei a cor. Então, quando eu vier aqui, ó, eu vou marcar aqui, por exemplo, dia 30. Aí aqui tem o aniversário do João. Vou colocar aqui João. Ó, o João. E aqui embaixo, ó, eu posso adicionar todas as demais informações, né, que eu julgar importante. E além dessa informação, eu clico aqui em cima, ó. Nota que aqui, ó, ele vai ter essas opções de cor padrão, mas é que você tem uma setinha. Lembrar que isso aqui só apareceu porque eu adicionei aqui. Então, ó, aniversário, e ele já pega a cor que eu tenho aqui, que tá marcada, ó, e aí eu salvo. E aí eu posso marcar todas as demais informações. Então, você pode ter vários calendários, várias agendas relacionadas com uma empresa,
com os funcionários, né? Por exemplo, informações pessoais que você tiver, que são datas importantes que você precisa lembrar, e observação. Eu não quero que essas informações elas apareçam aqui na minha agenda. Você pode desmarcar, ó. E aí cada uma delas vão saindo de acordo, elas continuam agendadas, mas só aparece quando você marcar aqui também, tá? Bom, melhorar a sua gestão do tempo. A melhor forma de você se organizar é você pegar as tarefas que você julga relevante, que você julga importante, e aí você colocar todas elas na sua agenda. Além delas, você pode usar todas as datas de aniversário e com base nessa estrutura você consegue melhorar a sua gestão de tempo. A gente vai entender um pouquinho na prática no calendário. Como você consegue melhorar a sua gestão de tempo? Então, você deve pegar todas as suas informações que você julgar importante, adicionar à sua agenda e com base nessas informações você vai definindo o que é relevante e o que não. Então, a gente sempre começa com a categoria das informações que vão tomar mais o seu tempo, né? Por mais que elas não sejam relevantes, mas você deve colocá-las de início. O que vai tomar seu tempo de início? Imagina que aqui a gente vai, por exemplo, aqui ó, na prática, né? Eu vou clicar nessa opção aqui de configurações, eu vou em configurações aqui um pouquinho mais, né? Nas configurações aqui, você vai perceber que temos as informações aqui, como eu tinha comentado para vocês lá no início, né? O formato de hora, por exemplo, aqui no caso o mês, né? O mês aqui no meio. Então, você escolhe um formato que você achar que é mais adequado. Nesse caso aqui eu vou deixar esse aqui, ó, que é o dia, mês e ano. E aqui, ó, ele tem as duas opções, né? Então, as duas opções, o formato que você achar mais adequado. Nesse caso aqui, eu vou deixar dessa forma, ó, acho que é mais interessante. Aqui você tem mais outras opções de configurações, né? O tempo, né? E eu acho que uma informação relevante é o primeiro dia da semana iniciar com a segunda, tá? Então, eu vou deixar dessa forma. E quantos dias de trabalho você tem? Por exemplo, eu posso agendar outros dias, mas nesse caso eu vou deixar meus 7 dias aqui, tá? Então, outro calendário alternativo, né? Tem outras opções, se você precisa de sincronia com outro tipo de calendário. E no final é só voltar aqui. Então, essa é a primeira configuração. Ó, meu primeiro dia da semana é uma segunda. Essa é a forma bem interessante de você se organizar. E aí a gente inicia aqui. Meu horário de trabalho, por exemplo, fictício, tá? Eu posso estar iniciando aqui às 8 horas da manhã. Então, ó, eu posso selecionar aqui das 8, né? Ó, das 8 até o meio-dia. E aqui eu posso colocar aqui como trabalho. Nessa opção de trabalho, eu posso definir que essa informação, ó, isso aqui pode ser um evento, pode ser uma tarefa ou um lembrete, né? Eu vou deixar aqui como evento mesmo. Então, essa informação, eu quero que ela se repita, né? Eu vou até configurar aqui os dias, ó, personalizado aqui, eu quero que ela se repita por todos esses dias aqui, ó. Então, vai ser de segunda a sábado, né? Então, eu vou concluir aqui, ó. E essa informação, ela vai ser todos esses dias. O período vai ser esse mesmo, ó. Então eu posso marcar por aqui mesmo, né? Então vai ser até o meio-dia, são 4 horas aqui. E essa informação eu posso buscar aqui uma agenda. Nesse caso eu não tenho ainda, eu vou deixar com uma cor diferente, ó, só para a gente fazer uma mudança, ó, um vermelhinho mais claro. E aí eu dou um salvar. Então nota que eu já programei aqui toda a minha manhã. Eu vou pular aqui nesse caso, ó. Eu vou fazer um horário de almoço da meio-dia às 2, então eu posso selecionar aqui da mesma forma, né? Então eu posso colocar aqui que seria intervalo, posso colocar como almoço, descanso, né? E assim por diante, né? Então, e aí você define o que você achar importante. Da mesma forma, ó, eu vou só marcar aqui, como que eu posso estar colocando? Almoço mesmo, né? Acho que o almoço fica legal. Almoço. E aí eu posso marcar aqui, ó, o horário, né? Então aqui eu posso deixar aqui todos esses dias. Então eu venho aqui nessa opção do personalizado, como eu tinha mostrado para vocês lá no início, e aí eu vou marcar, ó, todos os dias que vai ser esse horário de almoço, ó, e aí eu vou permanecer, na verdade eu vou mudar aqui, só para um tom diferente, ó, um verde aí, e salvei, ó, meu almoço aqui, e trabalho da mesma forma, então até às 18 aqui, ó, e aí trabalho. Se você quiser, pode ser período da tarde, tá? Então, você que define toda essa informação, ó, quanto vai ser. Ele até mostra aqui pra gente aqui, ó, quantas horas, né? Eu quero 4 horas, então vai ser até 18 mesmo, ó. E essa informação, eu tô usando aqui o personalizado, só para facilitar aqui, né? Pode ser feito também. Da mesma forma que o anterior, aquela variação do tom, né? Para mostrar, para apresentar aqui para mim que isso aqui é um período, né?
E aqui depois eu posso colocar como descanso, né? Ó, eu posso estar agendando como descanso. Então, e aí no meio você tem o que? Suas tarefas, né? O que que seria a tarefa? Hoje, por exemplo, aqui, ó, no meu primeiro dia de trabalho aqui, você pode estar agendando uma tarefa e para isso você pode estar usando outros recursos que a gente não vai ver nesse vídeo aqui, mas você pode estar usando que são as tarefas, que essas tarefas aqui você pode estar configurando e elas vão aparecer aqui no meio. Então, são as coisas que você vai fazer durante o seu trabalho, né? Então, no meu horário de almoço, eu quero tirar 1 hora para ler um livro. Aí você tem como colocar esse aqui, eu leio um livro, fazer um descanso, assistir um vídeo. Então, você consegue configurar essas demais informações. Então, a forma mais prática de você estar se organizando é isso. Você coloca as informações grandes, então depois você vai detalhando como tarefas, tá? Bom, eu vou deixar até um card aqui na parte superior de um vídeo que eu já vou deixar gravado aqui, de como você pode estar trabalhando aqui com as tarefas, tá? Como criar uma nova agenda. Todas as opções de agenda, você tem elas aqui na lateral esquerda, então ele mostra aqui para você minhas agendas, né? Por exemplo, agenda aula VIP, aniversário, lembretes, tarefa. E você pode estar criando mais, né, outras agendas aqui, ó. Ele dá uma lista aqui de opções, como por exemplo, ó, inscreva-se na agenda aqui, criar uma nova agenda, procurar agendas de interesse. Por exemplo, o que seria uma agenda de interesse? Quando você abre aqui, ele lhe dá algumas sugestões, ó, por exemplo, de feriados, ó, esportes. Então você tem algumas agendas pré-definidas que você pode estar trabalhando, ou simplesmente você pode clicar aqui no mais e criar uma nova agenda, como a gente fez lá com o aniversário, e você define, por exemplo, agenda de trabalho, né? Então você tem essa opção. E aí você cria aquela categoria geral, como eu tinha apresentado para vocês, né? Agenda de trabalho. E aí criar, ele demora um pouquinho para criar. E aí você pode voltar aqui, ó, na lateral esquerda, e ele já deve aparecer aqui para você, ó. Você pode marcar essa opção, ó, ele deu essa cor aqui para você. Como eu marquei antes dele aparecer, ele apareceu 2, né? Mas você pode estar apagando essa informação, tá? Ó, remover aqui. E aí ele tem esse tom aqui. Quero mudar essa cor, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse aqui, ó. E apesar que já tem uma aqui da mesma forma, né? Vou colocar aqui um vermelho para a gente dar um destaque. Então aqui, ó, nesse caso aqui, eu posso clicar nessa opção, posso editar, e aqui é só alterar, ó. Então eu posso alterar para a agenda de trabalho. E aí ele tem o quê? Que cor vai ser essa agenda de trabalho? Ó, vai ser o vermelho. Quando eu salvar alterações aqui em cima, você vai perceber que, ó, ele muda todos, né? Então, de acordo com você configurar aqui, você pode sair configurando, depois você pode estar criando suas agendas e personalizando cada uma dessas informações, tá? Para a gente concluir, então, na parte superior, você tem o que, ó? Temos aqui uma estrutura de pesquisa, que é que você pode pesquisar, como por exemplo, ó, trabalho, né? Quando definir uma informação bem específica e não lembrar, você pode estar pesquisando, ó. Ele mostra para mim as opções de trabalho, porque eu já tinha escrito aqui na agenda. Então, se você tiver bastante informação e está procurando que dia que você agendou e não lembra, você pode estar buscando aqui na parte superior. Na lateral esquerda, nós temos as principais configurações desde o criar, né? E aqui você tem a opção do calendário, você pode adicionar pessoas para relacionar a sua agenda, né? E aqui você tem as opções de minhas agendas e criar mais agendas. À direita, você tem algumas opções de adicionar ferramentas extras, como o Google Keep, né? Ou tarefas aqui, ou contatos e localização e mais. E além disso, se você tiver aqui na configuração padrão, ó, vou clicar aqui fora, você tem essas configurações que a gente acessou, ó, como você pode estar vendo, você pode estar imprimindo, mudando a cor e outras configurações, e o modo de exibição, que é a forma que você vai visualizar, tá? Bom, pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês gostaram, deixem um like de vocês. Se inscrevam no canal para me entender que realmente vocês estão gostando dos vídeos que está sendo postado semanalmente aqui. E caso vocês queiram, deixem o seu comentário ou sugestão de vídeos relacionados a essa temática aqui de Google Agenda ou organização pessoal. Espero vocês no próximo vídeo.